Olá, tudo bem? Paulo Reguli, professor de Geografia do nono ano, e essa é a nossa primeira aula de 2021, que ainda vai ser, nessa primeira, ainda no formato de estudos monitorados à distância. Esperamos que a bandeira preta melhore, termine, e a partir de março nós teremos as aulas de forma híbrida, uma parte da turma em casa, outra parte da turma presencial na escola, fazendo o revezamento para avançarmos nos nossos estudos. Isso tudo se nós mantivermos o nosso distanciamento social, mantivermos as nossas preocupações de não fazer aglomeração, não ir para festa, não fazer encontros com pessoas estranhas, manter os nossos hábitos de higiene, o uso da máscara, evitando sair na rua o máximo possível, principalmente nesses próximos dias aí, senão a coisa continua feia. Mas, tirando esses dados não muito bons, essas informações que não são muito boas, vamos lá para a nossa primeira aula. Nono ano, O ano passado a gente estudou bastante essas questões das migrações, de como as migrações elas são forçadas num mundo de desigualdade social, Nós estudamos bastante dos problemas sociais urbanos, principalmente nos países mais pobres ou em desenvolvimento, e de como esses países eles são classificados, como acontece essa regionalização mundial, pelo índice de desenvolvimento humano, ou conforme países desenvolvidos em desenvolvimento, ou países subdesenvolvidos. Nós estudamos como esses países se relacionam com as potências, em especial Estados Unidos, China, e se organizaram países como o Brasil nos BRICS, que são países em desenvolvimento, mas com algum tipo de industrialização. Bom, no nono ano, nós vamos dar, pelo menos agora no início, uma ênfase em entender como os países desenvolvidos chegaram a essa noção de desenvolvimento e potências, países ricos. Vamos iniciar pelo estudo da Europa, ok? E como a Europa Ocidental se tornou uma das regiões mais ricas, e desenvolvidas do mundo. Para fazermos isso, nós vamos começar com o estudo e também uma boa parte é uma revisão daquilo que a gente estudou ano passado sobre globalização, certo? Entendido? Bom, então vamos lá. As origens e as bases do mundo global, Esse é o título que a gente deu para o nosso primeiro item de revisão e de estudo. Afinal de contas, acabou as férias. Bom, a gente consegue entender globalização a partir do avanço das tecnologias de comunicação. Pessoas de diferentes culturas, de países distantes, podem compartilhar informação, hábitos de consumo, costumes, de forma instantânea quase, usando as redes sociais, usando as tecnologias da informação e da comunicação. Bom, isso é o que caracteriza de forma mais protuberante a noção de globalização. Mas isso só começa a acontecer de forma como nós percebemos hoje a partir dos anos 1970, quando acontece aquilo que a gente chama de revolução informacional.
com a introdução dos microcomputadores, das redes de telecomunicação, tá? Que possibilitaram a informação em tempo real. Né? Então, essa questão de haver um noticiário ao vivo, né? Essa questão de assistir um jogo de futebol ao vivo que acontece lá do outro lado do mundo, né? Isso só foi possível depois desse avanço informacional, tá? Que trouxe uma transformação brutal nos nossos hábitos e na nossa forma, né, de se relacionar com os outros e com o mundo ao nosso redor. Com isso, hábitos de consumo, como preferência por determinadas formas de vestir, os filmes, de música, podem ser compartilhados diariamente, a todo instante, por pessoas de diferentes culturas ao redor do mundo. Né? Um exemplo de hábito de consumo que se dissemina por todo o mundo são os fast food, são os refrigerantes, que até meados do século XX não eram hábitos de consumo da grande maioria das pessoas. Né? Ou, por exemplo, assistir a sessão do Oscar, a premiação dos filmes, né, pela Academia de Cineastas dos Estados Unidos. Isso não era costume entre as pessoas até poucas décadas atrás, mas que com o processo de globalização acaba, né, se massificando. Bom, todos esses exemplos, né, nos ajudam a entender então expressões como mundo global, globalização, né? Ambas expressões, né, transmitem a ideia então de que nós vivemos um momento marcado pela intensificação das relações sociais mundiais, né? Pela intensificação da comunicação e pela intensificação das informações, que então afetam de forma profunda a economia, a política e todas as sociedades do planeta. Mas quando é que começa tudo isso? Bom, gente, vamos ter que voltar pelo menos uns 500 anos atrás, até século XV, século XIV, e a gente vai lembrar que não existiam, né, todas essas tecnologias, e a vida era marcada então por uma série de limitações que dificultavam essas relações econômicas, essas trocas culturais entre os povos. Por quê? Estes povos viviam, né, em diferentes locais de forma praticamente isoladas por cadeias de montanha, por cordilheiras, por oceanos, né? Até o século XIII, até o século XIV, era muito difícil uma viagem transoceânica. Só depois da invenção das caravelas, só depois da invenção das naus portuguesas, é que foi possível fazer isso, né? Então, dessa maneira, o isolamento e a autossuficiência econômica eram a condição básica para a maioria dos povos, né? Os povos ameríndios da América viviam em isolamento, né? As trocas que aconteciam entre estes mesmos povos. É só depois do século XVI que essa troca de cultura e essa supremacia europeia, que nós vamos perceber, começa a acontecer. Tá? Um grande historiador francês, Fernand Braudel, vai dizer então que até praticamente o século XV nós vivíamos em 5 regiões, 5 economias mundo, tá? 5 regiões do planeta autônomas: a Europa, a China, a Índia, a África e a América. Cada uma delas com a sua própria característica, cada uma delas com a sua autonomia, porque até o século XV esses povos viviam, tá, sem contato uns com os outros,
né? Eram poucos os contatos. Os contatos aconteciam basicamente nas fronteiras entre essas regiões. E, por exemplo, na região do Egito, na região do Oriente Médio, que é uma região de fronteira, né, entre a Ásia, a África e a Europa. Não é à toa que ali vão surgir os grandes impérios da antiguidade, né? Não é à toa que ali é a região onde vai prosperar o Império Egípcio, é a região que vai prosperar o Império Persa, é ali a região que vai prosperar Grécia e o Império Romano, né? Porque é uma região de fronteira, aonde esses povos até então isolados conseguiam um mínimo de contato entre eles e trocas entre eles. Mas isso, como eu falei, vai mudar a partir do século XV, século XVI, com aquilo que a gente vai entender e vai chamar na história como as grandes navegações. Né? E as grandes navegações vão fazer parte da primeira das 4 fases da globalização. A gente não pode entender a globalização apenas e unicamente como um fato contemporâneo, atual, né? Como é bom, eu tenho meu iPhone, o meu iPad, o meu smartphone, eu tenho minha conta de Twitter e eu posso me comunicar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Não. Até as coisas chegarem no ponto que estão hoje, o processo histórico, né, o processo de desenvolvimento dessa globalização teve que se iniciar num ponto. E ele se inicia nessa primeira fase chamada Grandes Navegações, aonde no século XV e no século XVI, né, pela expansão econômica europeia e aí a gente começa a pensar, né, nesse domínio europeu, que é o que a gente quer aqui, né, com o avanço econômico das regiões da Europa, de Portugal, do que vem a ser depois Portugal, o Reino Português, do Império Espanhol, e depois, certo, dos Países Baixos ali, Holanda, Bélgica, e depois do Império Britânico, todo esse desenvolvimento que acontece ali, ele vai impulsionar as grandes navegações. E são essas grandes navegações que vão, a partir do século XVI, manter contato entre todas as regiões do mundo. Mas, e isso é importante, é para o desenvolvimento das economias europeias. Até porque, vocês vão lembrar lá das aulas de história, a América, ela entra nessa economia globalizada a partir do século XVI como colônia, exportadora de açúcar para a Europa, né? Como colônia, aonde nós tínhamos as minas de ouro em Minas Gerais no Brasil, ou as minas de prata nas colônias espanholas, ou como colônia, no caso das colônias do sul da Inglaterra, do sul dos Estados Unidos, na Inglaterra, que eram exportadoras de algodão, e todos esses lugares utilizavam mão de obra, né, escrava de pessoas provenientes da África. Então a África, ela é introduzida nesse mundo global a partir do século XVIII como fonte de mão de obra, de extração de mão de obra escrava, né? Então nós temos que pensar essa globalização que existe hoje a partir da sua origem e como isso está em função do desenvolvimento da economia europeia naquele período. Então, continuando lá, nós temos aqui a nossa segunda fase, que vai iniciar então
ali pela metade do século XIX até o fim da Segunda Guerra Mundial. Por que século XIX? Porque no século XIX, século XVIII na Inglaterra e no século XIX em toda a Europa, nós vamos ter o início daquilo que nós vamos chamar de Revolução Industrial, certo? E por que até o fim da Segunda Guerra Mundial? Porque é depois da Segunda Guerra Mundial que nós vamos ter o início do processo de descolonização da África e da Ásia. Então, né, é o processo de globalização adquirindo um novo impulso no século XIX, com a expansão da dominação política, econômica e militar europeia sobre as grandes extensões da África e da Ásia, onde foram estabelecidos seus impérios coloniais. Então, a partir do século XIX, a Europa, em industrialização, vai precisar de regiões que lhes forneçam matéria-prima para sua indústria nascente. E essa matéria-prima vai ser encontrada nas regiões da Ásia e da África, aonde esses impérios não apenas vão colonizá-los de forma política e econômica, mas vão invadi-los militarmente, tá? Impondo uma ordem hierárquica sobre as populações locais. A Índia foi colonizada pela Inglaterra, que impôs duríssimas leis ao povo indiano, né? A Bélgica vai colonizar o que hoje é a República do Congo, na África, a República Centro-Africana, e vai impor pesadíssimas leis sobre as populações locais. Inclusive, tá, as primeiras formas de campos de concentração, que depois vão servir de exemplo para serem aplicados pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, são aplicadas por estes impérios coloniais sobre as populações colonizadas na África e na Ásia. Então nós vamos, lembrando, né, nós temos que entender esse processo de globalização dentro desse desenvolvimento econômico europeu, que tem uma finalidade, né? A Inglaterra, no século XIX, vai fazer uma guerra contra a China, chamada Guerra do Ópio, né, para avançar o mercado do ópio naquele país asiático, né? A China sempre teve uma grande população, então era um mercado muito grande, e a introdução do ópio geraria um lucro muito maior ainda para os comerciantes ingleses. Bom, então nós começamos a perceber como esse processo de globalização, né, e a hegemonia europeia mundial até meados do século XX estão bem entrelaçados. A terceira fase, aí, ela vem do final da Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1989, onde o processo de globalização está condicionado à Guerra Fria, né? E aí a gente vai lembrar que a Guerra Fria ele é um conflito caracterizado pela presença de dois blocos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Esses dois países disputavam entre si a ampliação de suas áreas de influência no mundo. Então você tem, em 1917, a Revolução Russa, que procura implantar dentro da Rússia e depois para as repúblicas vizinhas e países vizinhos que vão formar a União Soviética,
o modo de organização da economia socialista, em 1917. E esse país ele se organiza dessa forma, e aí não cabe aqui para essa aula, não tem tempo de discorrer sobre, e não é para isso discorrer sobre a Revolução Russa e o que acontece depois de 1917, mas nós temos, com o final da Segunda Guerra Mundial, né, a divisão da Europa em Europa Ocidental capitalista, pró-Estados Unidos, que sai da Segunda Guerra Mundial como uma das grandes potências mundiais, e uma Europa Oriental socialista, sob a influência da economia planificada da União Soviética, certo? Que também sai da Segunda Guerra Mundial como potência, como um dos países vencedores. E aí nós temos uma questão bem importante. O foco da Segunda Guerra Mundial foi a Europa, foi o território europeu. Embora nós tenhamos, né, batalhas na Ásia, o Japão invade a China, Coreia, na região da Oceania, na Austrália, nas ilhas do Pacífico, na África, principalmente na região norte da África, tá? Líbia, Egito, Argélia, o foco aonde se concentraram a maior parte das batalhas da Segunda Guerra Mundial foi em solo europeu. E isso faz com que, a guerra sendo lá, a destruição das potências europeias tenha sido cruel para as suas economias. E faz com que Estados Unidos, de um lado, União Soviética, de outro, tenham predomínio e preponderância sobre a evolução econômica e social daqueles povos europeus pós-Segunda Guerra Mundial. Só que não vai ficar apenas em função da Europa. Lembram que eu falei que os países da Ásia e da África eram colônias das potências europeias até o final da Segunda Guerra Mundial? Pois é. Vão esses países como a Argélia, na África, Angola, Moçambique, na África, né? Vietnã, na Ásia, né? São países que vão começar o seu processo de independência pós Segunda Guerra Mundial. E muito porque essas potências europeias estão esfaceladas com o final da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e União Soviética vão operar sobre estas potências nascentes influência, querendo que estas potências nascentes, né, entrem para sua esfera de influência. E durante todo o período da Guerra Fria, nós vamos ver diferentes conflitos no mundo, né, em decorrência disso. De um lado, um bloco capitalista, do outro, um bloco socialista, tentando, né, influenciar a economia das diferentes nações, ou que já existiam, ou que foram surgindo, né, devido ao processo de descolonização. Três casos. Nós temos a Revolução Cubana, nós temos a Guerra do Vietnã, né, e a Guerra da Coreia, que são conflitos instigados devido ao processo de globalização nesse período ser caracterizado por este conflito entre as duas potências. Beleza? É fácil? Não é difícil, é só prestar atenção. E nós temos então a quarta fase. Bom, desde a última década do século XX, né,
Com o fim da Guerra Fria, o mundo passou então a viver a quarta fase da globalização. O fim da Guerra Fria, porque em 1991 nós temos o esfacelamento, o fim da União Soviética. Tá? Então nós temos a globalização ampliada em função do capitalismo em direção aos países que eram socialistas. A revolução técnico-científica informacional que nós comentamos no início desse vídeo, né, leva ao avanço em diferentes áreas, como a informática, como a telecomunicações, como a robótica, como a biotecnologia, a química, entre muitas outras ocorridas desde 1990, principalmente a partir de 1970. E isso tudo favorecendo, então, a expansão do capitalismo, provocando grandes mudanças no processo industrial, no processo pecuário, no processo da prestação de serviços. Ou seja, esse processo de globalização, a partir daquilo que a gente chama de revolução técnico-científica e com o fim da União Soviética e do embate entre esses dois blocos, capitalista e socialista, provoca uma transformação muito grande na forma como a organização econômica vai se dar nas diferentes regiões do mundo e na forma como o trabalho e a mão de obra vai estar organizada nos diferentes locais do mundo, fazendo com que, né, nós tenhamos todo esse processo de mudança de hábitos de consumo e hábitos culturais, provocando também então mudanças na forma de circulação das mercadorias, na forma de circulação dos transportes, na forma de circulação de passageiros, né? E aquilo que eu falava, como ocorre essa difusão dos bens culturais. E o que são bens culturais? Dos filmes, das músicas, né? Das roupas, dos nossos hábitos. Então, toda essa mudança começa a acontecer nessa quarta fase de forma muito rápida, principalmente depois de 1991, com o fim da União Soviética. Então, até aí nós temos uma conjuntura histórica descrevendo o avanço do processo de globalização. Mas quais são os fatores que promovem essa globalização? Bom, nós podemos aqui destacar 3, tá? Os transportes e as telecomunicações, tá, são os motores dessa globalização. Tá? Sem as tecnologias de transporte, sem as tecnologias de comunicação, nós não teríamos a globalização tal como ela se impõe a todo mundo, da forma como ela se impõe. O outro item importante é o fluxo de mercadorias. O fluxo de mercadorias dentro de um comércio global desigual. O fluxo de mercadorias dentro de um comércio global desigual, por quê? Porque nós não temos a mesma quantidade e forma de consumo no mundo todo, de forma igual para todos. Essa globalização ela se impõe primeiro nos países mais desenvolvidos, onde a população vai ter acesso às tecnologias de transporte, comunicação e informação primeiro, e depois ela vai se espalhando por todas as regiões do mundo. Então ela não é igual para todo mundo. Embora vivamos em um mundo globalizado, existem populações, né, que são alijadas, excluídas deste processo de globalização. Não pretendemos aqui fazer uma mensuração de se isso é bom ou é ruim. É fato.
E contra o fato, a gente não pode, né, tentar dar murro em ponta de faca, dizer que não existe. Existe. Então, o que acontece? Existe um fluxo de mercadorias também que não acontece de forma igual em todo o planeta. Países como o Brasil, principalmente depois dos anos 90, que tiveram um processo de desenvolvimento industrial nos anos 50, 60, 70 se manteve, né, não avançou muito. Depois se tentou aos poucos alguns setores da economia de novo ter um processo de industrialização. A partir dos anos 90 nós vemos um processo aprofundado de desindustrialização do país. Tá, mas professor, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que esse fluxo de mercadorias para países como o Brasil, nós vamos ter, por exemplo, o Brasil se estruturando numa economia agroexportadora. Um país aonde vai exportar commodities, exportar petróleo, exportar soja, exportar minério, certo? Exportar grãos. E o que vai entrar no país são as tecnologias. Tecnologias de ponta, da informática, dos transportes. Né? Você não vê essa organização econômica em países como o Brasil para a industrialização e o desenvolvimento de tecnologias próprias desses países. Um exemplo simples é, no Brasil, não existe uma marca de automóvel brasileira. Todas as marcas de automóveis produzidas no Brasil são marcas de transnacionais, empresas estrangeiras. Consigo ser claro? Então, além do fluxo de mercadorias ser desigual, nós temos as transnacionais como sendo uma das promotoras, uma das forças, tá, que impulsionam a globalização, certo? Essas transnacionais possuem um poder muito grande. Por causa da sua importância econômica, algumas transnacionais têm poder de influenciar a economia mundial de acordo com seus próprios interesses. Atuam também na esfera do poder político, a ponto de interferir em ações governamentais, a fim de estabelecer normas que facilitem o seu desempenho. Um exemplo de empresa transnacional que pode interferir na forma de governo dos países é o Facebook. Por exemplo, as redes sociais. Né? Agora o YouTube vai cancelar esse meu vídeo que eu vou postar lá, né? Para a aula de vocês. Olha, por quê? Não, brincadeiras à parte. As redes sociais e essas empresas transnacionais, né, de rede social, elas podem ou não interferir na forma como as pessoas vão ou não votar, na forma como se dissemina ou não as fake news, as notícias falsas, interferindo, né, nos processos democráticos de diferentes países. Então nós temos isso muito presente no nosso dia a dia. Não apenas, por exemplo, como uma empresa estrangeira certo, interferiria num país para a apropriação de recursos humanos e recursos minerais e compraria 3, 4, 5 deputados para eles votarem a favor dos seus interesses naquele país. Nós estamos falando de algo que faz parte do nosso dia a dia. Embora esse exemplo da empresa fazendo lobby com os deputados para eles votarem de acordo com o que a empresa deseja, acontece no país. E não só no Brasil,
em todos os países do mundo. Opa, errei aqui, é aqui. Então, né, as empresas transnacionais realizam maciços investimentos, tanto no país de origem quanto em outros. Por que as empresas transnacionais vão investir em outros países? De acordo com as vantagens que esses países vão oferecer, tá, para essa empresa transnacional. Essas vantagens podem ser várias, pode ser assim, uma mão de obra barata, né? Naquele país o salário é menor, a matéria-prima, a disponibilidade de matéria-prima é melhor, as leis e a fiscalização são mais brandas, ou não tem lei e fiscalização em relação, por exemplo, de proteção ao meio ambiente, ou lei e fiscalização em relação à exploração da mão de obra, e aí você vai encontrar em diferentes países, né, pessoas no século 21, 2021 trabalhando em condições análogas à escravidão, sem direito algum, né? Todas essas situações, elas se impõem aos povos do planeta de acordo com os interesses dessas grandes transnacionais, ou, como a gente também pode chamar, das grandes corporações, né, mundiais, que estão em diferentes setores, no setor das telecomunicações, no setor industrial, no agronegócio, no setor de transportes e por aí vai. Aí nós temos então o mundo dividido naquilo que a gente vai chamar de divisão internacional do trabalho. Essa economia globalizada, ela vai impor, né, uma divisão internacional do trabalho, com o objetivo de aumentar os lucros. As transnacionais industriais se apoiam em uma forma descentralizada de produção, em que cada etapa pode ser desenvolvida em um país diferente, de acordo, conforme dito antes, né, com as vantagens que o país oferece quanto aos custos de produção, a margem de lucro e a possibilidade de aumentar sua competitividade no mercado global. Nessa cadeia produtiva, a indústria, uma empresa transnacional, pode, por exemplo, fabricar um componente de seu produto num país e outro componente noutro país e fazer a montagem do produto final num terceiro país, né? Mantendo o centro administrativo da empresa no país de origem, num quarto país. Para isso, as transnacionais contam com uma eficiente estrutura de distribuição e sofisticados sistemas de transporte e comunicação. É isso que a gente chama de fábrica global, né? Essa cadeia produtiva descentralizada que depende dessas inovações, dessas tecnologias e desses fluxos comerciais que modificam o mercado de trabalho. Então, pessoal, a gente tem aí uma situação, né, que vai se desenvolver muito a partir do século 20, principalmente a partir da década de 90 do século 20, tá? Com o fim da União Soviética, essas novas formas de divisão do trabalho. A divisão do trabalho internacional ocorrendo onde tu tem o quê? Linhas de montagem especializadas em diferentes países. Cada país, de acordo com os interesses destas transnacionais, se especializando na produção de um componente ou mais, de um produto ou mais, né? Então você tem um componente sendo produzido, por exemplo, no México, você tem outro componente sendo produzido no Brasil, a montagem pode ser feita na Argentina, né? Mas a administração de tudo isso acontece na sede da empresa em Munique, na Alemanha, por exemplo. Então, você tem estas situações
que se dão a partir daquilo que a gente chama de nova divisão internacional do trabalho, a fábrica global. Tá? E isso, gente, vai trazer fortes consequências para o mercado de trabalho, tá? Para a forma como as pessoas vão se inserir de forma produtiva na sociedade e no mundo. A forte concorrência, que vai ser então característica dessa globalização, leva as empresas a buscar sempre uma inovação contínua, sempre adotando as novas tecnologias. Isso por quê? Porque faz parte da estrutura do capitalismo, tal como ele está organizado, aumentar a produtividade. O capitalismo, tal como ele está organizado, ele depende do aumento de produtividade. Bom, você tem duas formas de aumentar a produtividade e então aumentar o lucro da sua empresa. Uma, diminuindo os custos de produção no que se refere à mão de obra, ou seja, diminuindo salário, ou a segunda, investindo em novas tecnologias. Certo? Se você investe em novas tecnologias, que é o que nós estamos aqui defendendo como que acontece a partir dos anos 90, né, e se intensifica no processo de globalização, nós vamos ter diferentes formas de organizar o trabalho. Porque se eu tenho diferentes tecnologias sendo aplicadas no mercado de trabalho, no processo produtivo, eu vou precisar que esses trabalhadores tenham conhecimento do uso dessas novas tecnologias. Isso não acontece apenas no mundo industrial. As novas tecnologias, elas, principalmente por causa da pandemia de Covid-19, elas aos poucos elas eram incorporadas ao processo ensino-aprendizagem dentro da escola, e agora nós temos um professor em casa, num quarto da sua casa, produzindo um vídeo para colocar na rede social, transmitir para os seus alunos, né, usando as novas tecnologias de comunicação e informação. Se o professor, nesse caso, tem dificuldade de uso dessas novas tecnologias, o que acontece? Esse professor provavelmente vai começar com muita dificuldade em dar a sua aula. Se fosse um trabalhador da indústria, ele não ia conhecer o processo e a utilização daquela máquina ou daquela ferramenta. Ele ia começar a ter muito problema, certo? Ia ter vários problemas. A sua produtividade não ia ser a mesma, e o que ia acontecer com aquele trabalhador lá? É isso aí que você pensou. Ele vai ser desempregado, ele vai ser demitido. Então nós temos isso, uma mudança profunda no mercado de trabalho, com a adoção dessas novas tecnologias, aumentando então a demanda por trabalhadores, que eles vão dizer que precisam ser cada vez mais criativos, qualificados, com maior nível de escolaridade, né? Capazes de se adaptar constantemente às mudanças, certo? E essas mudanças são em todas as áreas, na agropecuária, na indústria, nos serviços, ok? No entanto, aquilo que eu dizia antes para vocês, muitos trabalhadores têm dificuldade para se manter nos novos postos de trabalho e conservar a estabilidade de seus rendimentos. Por que isso acontece? Porque novas tecnologias demandam uma organização por parte, né, dos dirigentes dessa sociedade, ou seja, dos políticos, uma organização por parte deles
da política educacional, por exemplo, né? Novas tecnologias precisam ser ensinadas e a gente precisa que essas pessoas tenham acesso à educação para que isso aconteça. Senão, elas não conseguem, né, manter os seus empregos. E aí você vai ver, por exemplo, uma cidade como Caxias do Sul, vários cursos, né, de técnicos, vários cursos rápidos de 20 horas, 40 horas, vários cursos nas diferentes faculdades que tem em Caxias do Sul, ou escolas técnicas, ou escolas de segundo grau, de ensino médio, perdão, oferecendo esses cursos, né? Porque Caxias do Sul é um polo industrial e ela precisa que esse trabalhador tenha acesso a essas novas tecnologias e saiba usar. Isso acontece, então, porque a remuneração se dá cada vez mais em função da produtividade. E nem sempre os trabalhadores contam com jornadas de trabalho regular, situação que estabelece as chamadas relações de trabalhos flexíveis, em que a carga horária é menos importante que a qualidade e quantidade produzida pelo trabalhador. Então aí nós temos uma outra questão importante relacionada ao mercado de trabalho. Como falei antes, né, a produtividade ela é a linha mestra para o desenvolvimento econômico e para a estrutura do capitalismo tal como ele está estabelecido. A margem de lucro da transnacional ela vai aumentar na medida em que aumenta a sua produtividade. Ela vai interferir nas relações de soberania dos países, fazendo a promoção de leis cada vez mais flexíveis em relação ao trabalho, as leis trabalhistas, fazendo com que se aprovem cada vez mais legislações que flexibilizem os direitos dos trabalhadores. E aí acontecem situações onde o trabalhador não ganha mais um salário mensal. Ele vai receber por mês, mas ele vai receber por hora trabalhada, ou ele vai receber por quantidade de material produzido, quantidade de produtos realizados, ou quantidade de frutos colhidos, e aí depende do acerto que cada trabalhador vai fazendo com a pessoa ou com a empresa que o contratou. A gente chama isso de flexibilização das leis trabalhistas, certo? Aonde, relações flexíveis de trabalho em que a carga horária é menos importante do que a qualidade, quantidade e a produtividade do trabalho que ele é capaz de realizar. Portanto, uma das coisas que o processo de globalização, tal como ele se impõe no mundo hoje, certo, promove, é o aumento do desemprego em nível global, não só no sentido do desemprego no país onde a gente vive, Brasil, mas em nível global nós temos um aumento desse desemprego, tá? Que as causas, né, vêm assim na atual fase da globalização devido à inserção das novas tecnologias nos processos produtivos, que tem contribuído para aumentar o problema, né? Que a gente vai chamar de desemprego estrutural, tá? O que é desemprego estrutural? É essa substituição da mão de obra pela máquina, pela automação. É a substituição, por exemplo, do caixa do banco, aquela pessoa que trabalhava lá recebendo as pessoas no banco, pelo caixa eletrônico. É a substituição do caixa eletrônico, que agora você não precisa nem ir no banco, pelo aplicativo do celular, pelo Pix.
Daqui a pouco não vai precisar nem ter agência bancária. Se não tem agência bancária, como é que fica o trabalhador da segurança do banco? São questões que o avanço da tecnologia vai impondo restrições ao trabalho. A gente chama isso, tá, de desemprego estrutural. E ele faz parte da forma como o capitalismo está organizado dentro do mundo global. Existe o desemprego como parte dessa estrutura que mantém a sociedade tal como ela é. Mas esse desemprego, tá, ele não é só estrutural. Existe o desemprego conjuntural. Tá? Qual a diferença, para ir encerrando nossa aula de hoje, entre desemprego estrutural e desemprego conjuntural? Então, o desemprego estrutural, como eu estava dizendo, é esse desemprego que advém da forma como a globalização se impõe a todas as economias capitalistas do mundo. Ao avanço das tecnologias de informação, de transporte, de telecomunicação. Um exemplo, esse que eu dei há pouco, do bancário. Há 50 anos atrás não tinha caixa eletrônico. Todo mundo tinha que ir no banco, ser atendido por uma pessoa que fazia o troco, que pagava a conta, etc. Um avanço das tecnologias, os bancos, principalmente os bancos transnacionais, podem demitir as pessoas que lá trabalham e trocar sua função por tecnologia. Caixa eletrônico, aplicativo, Pix. O desemprego conjuntural, ele diz respeito da forma como cada governo vai dirigir o seu país diante dos avanços da economia, diante dos avanços da globalização, diante dos avanços tecnológicos que são impostos pela economia capitalista mundial. Então você vai ver a aplicação por parte de diferentes governos, de diferentes políticas, aonde umas políticas vão promover maior emprego, dando mais segurança para a população. Em outros governos nós vamos ter a aplicação de políticas que não vão ter êxito e vão fazer o contrário, aumentar o desemprego, fazendo com que nós tenhamos uma boa parte da população sem emprego, sem renda, sem ter da onde tirar o seu sustento. Então, né, nós temos essa introdução de tecnologias nas cadeias produtivas como a responsável pelo desemprego estrutural, né? Como parte da lógica do capital, né? Que por meio dessas novas tecnologias de produção economiza no pagamento de mão de obra para obter mais lucros. Enquanto no desemprego conjuntural nós temos a aplicação, né, de uma determinada política por um determinado governo eleito por uma população de qualquer país que seja, e essa política não é capaz, certo, de favorecer o desenvolvimento de empregos dentro daquela sociedade, gerando então mais desemprego. Para terminar a nossa aula, beijo para todo mundo. Globalização, qualquer dúvida, tira as dúvidas pelas redes sociais, tira as dúvidas pelos grupos nas redes sociais. A partir do dia 15, espero que nos encontremos, no caso essa bandeira preta, né, tenha terminado. Muita saudade, se cuida, usa máscara,
higieniza as mãos, não aglomera. Um beijão, até mais.